Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Este é o programa Cidades de Fato, um espaço de diálogo, um programa feito para ouvir as vozes da cidade. Vamos conversar com especialistas e a população sobre cidades e soluções, cidades de fato e o seu papel inclusivo e provocador. Um momento da população refletir sobre o seu papel cidadão. Vamos ao episódio de hoje. Eu sou Giovana Ferreira e está comigo hoje João Basoli, professor da UFT, especialista em cidades. Olá, ouvintes. Olá, Giovana. Olá, Ed. Importante o trabalho de hoje. O assunto do nosso programa de hoje é o cenário atual da regularização fundiária no Tocantins. Para falar deste tema relevante, vamos entrevistar Edi César Passos. Olá, Edi, seja bem-vindo. Valeu, obrigado pelo convite, professor Basoli. Acho que um espaço importante de debate para Palmas e para os ouvintes entender um pouco como é que faz esse desenvolvimento urbano, planejamento, a questão do plano diretor, a regulação fundiária, são assuntos importantes que às vezes a população fica meio distante dos pontos, né? Então, essa democratização da informação, a rádio, a universidade está de parabéns. Obrigado pelo convite novamente. Nossa entrevistada, Edi César, é superintendente do Patrimônio da União no Tocantins, mestre em políticas públicas, advogado, gestor público e professor de Direito, Administração e Contabilidade. Ed, eu acho que é importante a gente discutir esse tema, principalmente da questão da regularização fundiária no estado do Tocantins, em relação até à própria Superintendência do Patrimônio da União, que é algo ainda que as pessoas não conhecem. Depois, aí, no decorrer do programa, acho que é importante que você defina, enfim, para estabelecer um diálogo com a população. Para iniciar, Ed, eu li que seu primeiro ato como superintendente da SPU foi estabelecer uma frente, né, para a titulação do território da comunidade quilombola Ilha de São Vicente, localizada ali em Araguatins, na região do Bico do Papagaio. Tomando isso como ponto de partida, eu queria te perguntar, como você enxerga a regularização fundiária hoje no nosso estado, no Tocantins? Edi, eu vou aproveitar, antes de você responder a pergunta da Giovana, eu acho que é importante o termo, né? Inclusive a Giovana usou a sigla, né? SPU, Secretaria de Patrimônio da União. Diga para os nossos ouvintes o que é Secretaria de Patrimônio da União e, efetivamente, o trabalho que ele executa dentro do Estado. Perfeito. É porque é algo muito pouco conhecido no estado do Tocantins. Acho que no Brasil como um todo, SPU é uma sigla que a gente não associa muito na cabeça. A gente quer que é Banco Brasil, a gente sabe o que é Caixa Econômica, Exército, tem uma série de órgãos federais da administração que está muito na imaginação popular. Mas a Secretaria do Patrimônio da União é um órgão hoje ligado ao Ministério da Gestão e Inovação de Serviços Públicos. No passado estava lá no Ministério da Economia e anteriormente esteve ligado ao Ministério do Planejamento. Você tem lá na Constituição Federal, o artigo 20, que vai estabelecer quais são os bens públicos da União. Né? Aí está lá, são bens da União, as marés, os rios, os oceanos, os rios que banham mais de um estado, as ilhas lacustres, as ilhas fluviais, rios federais, tem as ilhas oceânicas, marítimas, enfim. Tem uma série de áreas públicas federais que a própria Constituição, através do poder constituinte originário, estabeleceu como área pública. Para quê? É uma reserva do governo federal e da União para construção de prédios públicos, para destinação para habitação popular ou áreas para futuro de expansão municipal, mas também tem muitas áreas ali de proteção, como as áreas de bens de uso comum do povo. Por exemplo, você tem todo o litoral brasileiro, tem mais ou menos 9.000 quilômetros de litoral, que tem a faixa de marinha que a União administra, ou seja, impede que o privado, o particular, seja dono das praias e isole as praias para a população. Então, é um exemplo de como a União, através da Secretaria do Patrimônio da União, dá acesso à população aos bens públicos. Então, em suma, nós somos um órgão federal, certo, da administração pública direta, ligado ao Ministério da Gestão, que tem o papel de gestor, de gerir o patrimônio imobiliário do governo federal e da União como um todo. Às vezes a gente tem áreas ligadas ao Poder Legislativo, às Forças Armadas. Então, a gente é um órgão muito grande dentro da área de gestão de patrimônio, por um lado, mas muito pequeno com relação à quantidade de servidores. A gente tem
hoje um patrimônio avaliado em 1,5 trilhões de reais, que é o patrimônio público da União, total, né? E gerido por mais ou menos 1.000 servidores do país. Então, não é, assim, tanta gente. A gente, inclusive, arrecada dinheiro com isso, porque parte dos imóveis que estão ali parados, a gente dá alguma destinação econômica, já que precisa ali de desenvolver comércio em alguns lugares, né? Você não vai chegar na praia de livre acesso, você vai ter lá os barracas, você vai ter locais que vão estar vendendo coisas que a União arrecada. Então, até que a União arrecada mais ou menos por ano 2 bilhões de reais, isso em vários tipos de ações, né? Vamos dizer isso que é a locação de imóveis federais, um nome bem singelo, mas não é o nome em si, que gera dinheiro, né, para os cofres públicos. Então, a gente tem um pouco de papel de gestora de bens públicos e um pouco também de imobiliária, porque a gente também vende bens públicos, sabe? Tem bens públicos que não tem o que fazer, que a gente faz a destinação econômica, que gera dinheiro para o Ministério da Fazenda, que vai virar programa social, programa assistencial, programa de habitação, certo? Então, mais ou menos isso, né, que é patrimônio da União. Então, a gente é bem grande. Eu acho que hoje no estado do Tocantins a gente tem milhares de ilhas, milhares de quilômetros dos rios Tocantins, Araguaia, Javaés e outros rios federais e áreas em mais de 100 municípios hoje, né? Só em Porto Nacional, professor Basoli, a gente tem uma área que é do antigo aeroporto de cidade, que são 900 mil metros quadrados. É uma fazenda dentro de Porto, que a gente precisa resolver. Legal. É importante esse esclarecimento para a população. Foi o que você bem colocou. A Secretaria de Patrimônio da União é bastante desconhecida e a sua função. Mas, Giovana, repita a pergunta aqui para o Edi, para te dar continuidade. Tá bem, eu estava contextualizando, né, a atuação inicial ali que você fez durante o período que entrou na Secretaria de Patrimônio da União, reforçando a questão da titulação do território naquela comunidade quilombola, e perguntei como que hoje você enxerga a regularização fundiária no nosso estado. Acho que a primeira coisa que eu fiz assim que eu tomei posse, no primeiro dia, inclusive, foi dar andamento ao processo de regularização fundiária da ilha de São Vicente. Lá na Araguatins, a gente tem uma questão muito interessante, inclusive para pesquisa acadêmica. A ilha de São Vicente, lá em Araguatins, ela vai datar essa doação para a comunidade tradicional de 1888. Quando um senhor de escravos da época fez, assim que teve a abolição da escravatura, fez a doação da ilha para os escravos que estavam em sua fazenda ali. E aí começa um processo histórico ali de conflito agrário na segunda maior ilha do estado, que hoje nós chegamos agora 130 anos depois e que não está resolvido o problema. Você tem na ilha hoje, você tem criação de gado intensiva, sabe? Você tem uma área de bem de uso comum do povo, de proteção ambiental permanente, uma ilha federal que tem produção de gado. Então, era uma preocupação que a gente tinha, titular as comunidades originárias ali, tradicionais, certo? Só que isso também passa por outros movimentos no estado. Como a União é muito grande, a presença da União no Tocantins, a gente tem preocupação da regulação fundiária, entenda-se a regulação fundiária no nosso papel, que é a titulação. É a garantia ali do registro cartorial, é a garantia da utilização, direito de herança, permanência, usufruto da área sem ameaça, certo? Se você tem titulação e é regularizado naquela área, numa relação de conflito agrário, como tem em vários lugares do Tocantins do Brasil, quem tem a titulação tem ali a prevalência jurídica. Então, tem esse ponto jurídico, né, que a gente faz. Então, a gente tem trabalhado muito nesse ponto da regulação fundiária. Agora, um ponto interessante sobre a RF no Tocantins, que é ponto de debate, foi como foi feita a formação das áreas federais aqui no estado. Você tem, por exemplo, a rodovia Belém-Brasília, que é construída, né, tem todo aquele movimento dos anos 60, expansão para o oeste, e as margens das rodovias federais, elas foram desapropriadas e foram integradas como patrimônio da União e arrecadadas por órgãos de terra. Hoje é o INCRA, já teve o GETAT, já teve vários outros órgãos de terra que faziam gestão de áreas aqui, né? Então, você tem dezenas e dezenas de municípios do Tocantins que a integridade do município pertence ao poder público federal ou estadual e nenhum habitante daqueles municípios tem um título sequer. São uma cidade de ocupantes, mas que vivem há 40 anos, 50 anos, 60 anos, né? E aí eu acho que a grande preocupação nossa, enquanto gestor federal, é dar vazão para isso, né? Seja nós, da SPU ou do INCRA, no estado tem o ITERTINS, que era a antiga Terra Palmas, que tem esse papel de tentar resolver isso, perfeito? Então, eu acho que é isso.
Você mencionou povos originários, eu acho que um dos grandes problemas do nosso país são as áreas quilombolas que estão aí no país todo, né, demonstram a grande dificuldade de resolução, é coisa que vem se arrastando. O que o governo federal tem pensado sobre a possibilidade de avançar, e principalmente aqui no nosso estado, como que está a situação de avançar nessa discussão dessas regularizações? Perfeito. A questão quilombola é uma questão que talvez mereça um debate mais amplo no Congresso de desburocratização do processo de titulação das comunidades quilombolas, sabe? Porque a gente passa por um processo tão burocrático para a destinação dessas áreas que demora anos, 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 anos. Aí você tem o reconhecimento, você tem a Fundação Palmares, depois você passa por um laudo pericial antropológico do INCRA, depois da área de demarcação, georreferenciamento e caracterização da área, vem com assistentes sociais. Então, é toda uma complexidade que isso tem atravancado muito a titulação de comunidades quilombolas, exatamente pela burocratização jurídica. Aqui no Tocantins, a gente tem muitas comunidades não reconhecidas. E a própria legislação federal estabelece o seguinte: quem titula as comunidades quilombolas tem um órgão especificamente que o faz, que é o INCRA. O INCRA tem esse papel hoje de ter o monopólio dessa titulação, certo? Às vezes a título entrega direto, às vezes é por fração ideal, às vezes é dada a toda a comunidade a área completa e a auto-organização resolve. E tem também a que nós vamos chamar de CDRU, que é a concessão de direito de uso real da área, em alguns tipos de áreas, como, por exemplo, na Ilha de São Vicente, vai ser CDRU, certo? Então, a gente depende muito hoje do INCRA, né? E aí, se você analisar o que é o INCRA hoje, nós está gerindo um país de janeiro para cá. Os problemas que estavam nos últimos 6 anos não se resolvem em poucos meses. E é um órgão que foi extremamente sucateado nos últimos anos. Sem concurso público há 10 anos, sem compra de viaturas há 8 anos. Os prédios do INCRA no Brasil, e aqui está o caos, né? E eu falo também como gestor de prédios públicos, estão caindo, sabe? Então, depende de necessidade orçamentária de concurso público, compra de viaturas, mais servidores, sabe? E dinheiro para também fazer a desapropriação econômica. Porque muitas vezes, para você titular uma comunidade, você tem que retirar moradores que estão há muito tempo e há conflitos, que o resultado é só a indenização em alguns casos, em outros casos não. Então, tudo isso depende de dinheiro, né? Na estrutura capitalista, o capitalismo é o dinheiro que vai comandar essas macroestruturas. Então, para isso, nós precisamos de um orçamento. Eu acho que o governo Lula está muito preocupado com isso, e o Ministério da Gestão, que é a nossa ministra Esther Dweck, de abrir concursos públicos, trazer equipamentos para que aconteça. Mas hoje está atravancado, assim, está parado em todo o Brasil as titulações por causa dessa falta de estrutura e a necessidade de rever processos, né? Houve muita coisa ruim nos últimos 4 anos no Brasil. Houve um movimento muito forte, professor Basoli, de venda de áreas públicas, né? Tinha um projeto, eu participei da transição do governo Lula, fiquei 2 meses em Brasília e eu fiquei responsável, junto com outros pesquisadores aí na administração pública, junto ao Ministério da Gestão, que veio criar o Ministério da Gestão, de estudar o patrimônio público nos 4 anos do governo anterior. Era vendido, inclusive, galpões da Conab, que fazia compra de alimentos. Quer dizer, houve uma vontade do governo anterior de vender até R$1 trilhão em patrimônio público. Inclusive, a privatização de todo o litoral brasileiro. Certo? Então, toda a estrutura para titulação, regularização e políticas públicas foram voltadas para o liberalismo e para a desestatização. Vocês têm ideia, tinha a Secretaria Nacional, que era um subministério de desestatização. Essa é a ideia do governo, de se estruturar o Estado. E aí os órgãos que apanharam muito foram nós, do Patrimônio da União, e o INCRA, Fundação Palmares, Cultura, foram vários, assim. Então, são desafios. Desafios. Pois bem, pegando o gancho dos desafios mencionados, né? Tendo em vista que eles potencializam a problemática da irregularidade fundiária, eu gostaria de perguntar para você o que é necessário para a gente poder resolver esses problemas e como que a gente pode pensar em um Tocantins com uma regularização fundiária mais à frente. Tem alguns pontos. Assim que, uma semana depois que eu tomei posse no governo, a primeira coisa que eu fiz foi ir presencialmente na Ilha de São Vicente, e nenhum gestor federal e nenhum órgão público federal, nada tinha pisado ali para conversar com a comunidade. Não houve um movimento. E a comunidade se sentiu muito abraçada. Então, a gente precisa
de ter uma gestão pública muito próxima da população, até para entender melhor o que eles estão querendo. Um outro ponto que eu acho importante também é essa desburocratização da legislação. Facilitar ali dentro do Congresso Nacional essa titulação. E isso passa também, inclusive, para a demarcação de terras indígenas. Vai pegar a problemática dos avacanoeiros no Tocantins. Todo o debate do marco temporal, sabe? Tudo isso passa desse processo que a gente precisa resolver as comunidades tradicionais, as comunidades originárias e também as cidades que não estão tituladas, né? Então, a gente precisa desburocratizar, uma gestão próxima e recurso orçamentário. Tem aí um papel muito importante hoje dos parlamentares do Tocantins, porque eles têm um orçamento na mão muito forte. Nos últimos 4 anos, empoderaram muitos parlamentares. O Poder Legislativo pegou uma parte significativa do orçamento federal e acumulou nas chamadas emendas. Emendas de bancada, emendas individuais. O parlamentar hoje tem, no Tocantins, tem até 100 milhões de reais em emendas, sabe? Parlamentar. Então, também uma sensibilidade dos nossos parlamentares de entender a causa da RF e levar. Deixa eu dar um exemplo. A cidade de São Bento toda era uma gleba federal arrecadada, que estava sob patrimônio da União. Então, a gente tinha 1,2 milhões de metros quadrados em São Bento. A gente estava com esse processo ali tramitando no governo federal desde 2010. E eu tive a satisfação de ser o gestor que ia concluir, junto com a nossa equipe, né? Concluir esse processo. A gente entregou há 15 dias atrás a cidade de São Bento para o município. O município recebeu a titularidade de 1 milhão de metros quadrados e agora eles têm que individualizar os lotes para entregar a titulação. Uma empresa cobra, em média, R$1.000 por individualização. Então, vezes 1.000 imóveis é R$1 milhão. O município não tem recurso, sabe, para fazer. Então, precisa ter investimento público, estadual, municipal, da União e dos parlamentares, enquanto um grande consórcio, para o objetivo de resolver o problema. Isso não adianta, eu estou entregando uma área de 1 milhão de metros quadrados, o município finalmente tem essa área para titular, mas eu preciso individualizar, demarcar, caracterizar, para chegar redondo no cartório, precisa de dinheiro. Isso está faltando, certo? E a gente entregou São Bento e vamos concluir agora o nosso novo processo, que é a titulação ali de Monte Santo. E o que a gente está fazendo enquanto SPU? Chamando o Estado, nós fizemos isso, conversando com o governo do Estado do Tocantins, com o governador, Casa Civil, para eles entrarem junto com a equipe de caracterização da Secretaria Estadual de Habitação, certo? E junto com o Tribunal de Justiça, eu sentei com a presidente do Tribunal de Justiça, inclusive, para fechar um convênio, para dar o apoio, subsídio jurídico, né, dos assessores do Tribunal de Justiça para resolver essa questão. Então, hoje, em São Bento, o projeto modelo que a gente está fazendo, que é para titular 1.100 famílias em 6 meses. E resolver um problema de 40 anos que nunca aconteceu. 40 anos em 6 meses. Então, dá para fazer, mas é muita articulação política, né? Acho que é muito isso, assim, que precisa. Trazendo um pouco até para a temática do programa, né, Cidades de Fato, e aí você já até mencionou uma cidade que acabou de ser contemplada aí com a regularização, aí, pelo menos com a titulação inicialmente. Nós temos, na Amazônia Legal, de maneira geral, características de cidades completamente diferentes, né? E isso é muito difícil ser visualizado, né? Então, na verdade, a gente tem legislação federal que trata e tal, mas não é observada as características específicas, né? Então, a gente sabe que, primeiro, dimensão. Segundo, um dos problemas da regularização, e a gente sabe, né, até por conhecer bem essa temática, que a regularização ela não consiste só na titulação, é muito mais que uma titulação. A urbanização, na verdade, é a inclusão do espaço desse morador como cidadão, né? E cidadão pleno, né? Que tenha o acesso completo à cidade. A gente sabe que, de maneira geral, se observa muito a questão da titulação. E a titulação é utilizada pelas prefeituras, pelo Estado e pelo governo federal como algo que complementa alguma coisa, e a gente sabe não. Que, na verdade, inicia um processo. Esse diálogo, e aí você acabou de mencionar uma grande dificuldade, a simples titulação já é dificuldade. Como que você vê o processo aqui dentro do estado do Tocantins relacionado à regularização fundiária plena, né, no qual vocês consigam esse diálogo com o município, um plano urbanístico, uma estruturação de inclusão na cidade? Você acha que há possibilidade dessa aproximação ou estou completamente fora da realidade? A titulação é suficiente para resolver pelo menos o problema de ter a propriedade, o domínio do imóvel? Estou conversando muito com os prefeitos do estado, assim, nos mesmos 10 anos de prefeito, conversei, eu comecei a entender melhor um pouco, assim, não é criticando os prefeitos, mas uma parte dos prefeitos municipais e prefeitos
não entende a importância da titularização, da regulação fundiária, do estabelecimento de plano diretor, de lei de zoneamento, sabe? De planejamento sistêmico. Eles não entendem essa importância, sabe? De saneamento básico e tal. E a ideia muito eu preciso ser reeleito, eu preciso continuar no play, e isso aqui é bom para mim, porque isso atrai atenção e tal, mas eu vejo dificuldades. Eu não quero dizer o nome de um prefeito especificamente, mas, por exemplo, a gente, da Secretaria de Patrimônio da União, está destinando diversas áreas federais para o programa Minha Casa Minha Vida. Vários municípios do estado do Tocantins, grandes municípios, por exemplo, a gente tem o coração da cidade, as áreas mais nobres, mais caras. E eu tive enfrentamento com o prefeito, e agora, um pouco recente, de dizer o seguinte: olha, essa área nossa aqui, nós vamos construir um Minha Casa Minha Vida faixa 1, que é para a população mais pobre, aqueles imóveis de até R$100 mil, que é a população pobre mesmo, no centro da cidade. E o problema que esses prefeitos têm que enfrentar, alguns prefeitos, não vou nem dizer nome, é gigante. Porque a parte dos prefeitos ou prefeitas não entendem que a população trabalhadora pode viver no centro. E a gente tem enfrentado resistência muito forte, inclusive de discussão com os secretários municipais, dizer, não, vamos impedir isso aqui. A gente não vai admitir. Então, até para explicar, às vezes, para um gestor municipal, não estou falando de todos, já alguns, nem dizendo nomes, que nós precisamos integrar a população também no centro e deixar próximos locais de trabalho, e que nós, da União, vamos fazer, sabe? Dialogando, mas não vamos fazer, certo? Tenha causado algum atrito. Tem sido complexo, mas a gente vai teimar em dizer que as nossas áreas centrais vão servir para a RF e também para a construção de Minha Casa Minha Vida, faixa 1, construída por entidades e movimentos sociais, como o projeto Bismarck, o projeto de vários movimentos sociais do Estado que podem construir áreas, né? A gente tem projetos assim lindos para a construção de habitação popular com a Caixa Econômica em áreas da União, mas assim, do lado de mansões, Tocantins. E vai ser inédito. Mas aí as prefeituras vão começar a entender a importância, porque a classe trabalhadora vai sair do trabalho e vai caminhar a pé para o trabalho, para casa. É isso que a gente está querendo, né? Acho que é isso. Falta consciência um pouco dos municípios. A gente tem que trazer isso no dia a dia, na política, na diplomacia. Interessante, até para trazer uma cidadanização da moradia, né? Acho que é isso. Edi, eu queria te perguntar, assim, se é possível citar como referência algum país ou estado brasileiro no qual o Tocantins poderia ou deveria adotar como modelo de regularização fundiária. Se sim, quais você poderia citar? Eu acho muito complexo porque a gente tem uma estrutura muito própria, sabe? São Paulo tem imóveis de 150 metros quadrados, a gente tem 500, 600, 1.000 metros, a gente tem variação da necessidade de pagar e de Gurupi tão distante. Você tem grandes modelos, por exemplo, de titulação de áreas ribeirinhas que foi feito no Amazonas, mas o sistema de enchente do Amazonas que leva para palafitas não é a mesma situação nossa. Então, eu não consigo trazer nenhum modelo. Eu não consigo ver. A pessoa muito mais pesquisador que eu na área, talvez possa dizer, mas eu não consigo trazer, né? A pessoa fala muito de Medellín, o processo de, sabe, como se formou Madrid, todo o processo de titulação, enfim, não vejo. Aqui não, né? Acho difícil. É verdade. Até por conta eu tenho insistido, né, de uma visualização, especialmente da região norte. Eu falo Amazônia Legal, porque a gente ia ampliar para o Maranhão também, mas, assim, a região norte ela tem características específicas, e aí a gente usa modelos, né, importados, então é bem problemático. Aí você toca no Minha Casa Minha Vida, tal, que é algo que volta agora, tal, né, com bem forte e tal. Mas, de qualquer maneira, a gente sabe que esse mesmo modelo ele foi altamente criticado, enfim. Você não vê a necessidade de uma renovação? Entidades, por exemplo, a gente sabe, as pesquisas na universidade mostraram claramente que as entidades elas tiveram pouquíssima participação até agora, né? O percentual mínimo. Sim. Agora, esse novo modelo vai priorizar entidades e para que dê uma dinâmica um pouco mais fortalecida, inclusive para as entidades, no sentido de fazer acontecer, até por conta, né, no seu caso especificamente, que está mais voltado para terras da União, mas a gente sabe que o Minha Casa Minha Vida fez até agora, inclusive, foi a supervalorização de terras, né, e inclusive a gente tem exemplo
em Palmas aqui, né? O Araras, por exemplo, Araras. né? E a gente foi para, né, a borda da cidade passou a ser ocupada e até essa colocação que você fez anteriormente da proximidade da população na região central, que é primordial. Nós temos aí 6 milhões de metros quadrados vazios, né, dentro do centro de Palmas. É lógico que, né, grande parte da área é privada, mas, assim, de qualquer maneira, o que o Minha Casa Minha Vida, né, nos promete enquanto perspectivas aí, né, de ver uma situação otimista para, se não resolver, mas pelo menos mitigar o problema não só da regularização, mas Da como da habitação. habitação social de maneira geral. São duas questões importantes sobre isso que você está falando. Primeiro é a questão jurídica e outra questão orçamentária. Falando sobre a questão jurídica, a gente vai estar lançando depois de amanhã em Brasília, eu vou estar com o presidente da República, Lula, o Programa Nacional de Democratização dos Imóveis Federais. Então, o que é a ideia? O decreto está pronto, já foi aprovado pela Casa Civil, né? É um decreto muito interessante enquanto marco jurídico, que a gente vai criar nos estados o Comitê Estadual Gestor de Imóveis da União, certo? E esse comitê estadual vai ter participação das entidades, movimentos sociais, luta pelo campesinato, das cidades, enfim, diversos movimentos sociais, poder público também, para apontar as áreas públicas da União, certo? E mostrar a vocação dessas áreas, mas não por nós gestores, mas pelo próprio comitê gestor. Isso trazendo um pouco das entidades para parte decisória da administração pública. Então, você está chamando as entidades através de decreto ali, passado pela Casa Civil, lançado pelo presidente da República. Estou te adiantando a pauta, inclusive, né? Que ainda não foi nem anunciado aí no Brasil, e eles vão estar dizendo algumas áreas. Vou dar um exemplo. Eu estive conversando agora com o Movimento de Moradia, o Movimento Nacional de Moradia, eles já, antes do lançamento do programa, já estão apontando que lá em Araguaína a gente tem um imóvel que foi abandonado durante a última gestão na Conab, que era um galpão ali, tem 6 mil metros quadrados, que eles demonstram que ele daria para fazer um projeto de habitação popular no centro da cidade, gerido por eles, certo? Para atender até 120 famílias, ali, com torres, né? É um projeto deles ali no centro da cidade, retirando um imóvel federal, certo? Para a construção de habitação, já que não há destinação. Então, esse Programa Nacional de Democratização vai ser isso, apontar uma diretiva e executar ela, entregando isso para movimentos sociais gerirem. Isso é uma parte jurídica. Eu acho que isso traz uma novidade boa aí para o Minha Casa Minha Vida Entidades, né? E a segunda grande novidade boa é que, dentro do meu programa Minha Casa Minha Vida, as áreas da União serão prioridades 1. Você tem diversas prioridades, mas a área da União é prioridade 1. Quer dizer que a União vai dispor de seus bens federais, dialogando com os movimentos sociais para a construção dessas habitações. Então, eu acho que são 2 avanços jurídicos. Agora, a segunda parte, que é a questão econômica, orçamento, né? A gente está operando um orçamento do governo passado. Para o Tocantins vieram 1.050 casas, né? Então, muito pouco para esse ano. A demanda não atende para esse ano. Dessas 1.050 casas, só 15% foram destinadas aí para as entidades. Então, 1.150 casas. Realmente está desproporcional. Mas a ideia do governo dos próprios orçamentos, aí, fazer um 3-3-3, né? 33% para entidades, 33% para municípios e 33% execução dos estados, e tentar repactuar o Pacto Federativo e trazer as entidades para o meio, certo? Mas para você estar certo, esse ano está muito pouco para as entidades. Então, acho que tem uma roupagem nova que dá para ver, sentir o que vai ser no futuro dele. Eu vou trazer para a nossa conversa aí 3 pontos que eu acho essenciais aí: Agenda 2030, né? Mudanças climáticas e COP30. São os assuntos que nos interessam muito aqui na região norte, inclusive. O que está sendo pensado? Porque, veja bem, você deve estar acompanhando a situação do Rio Grande do Sul agora. E nós precisamos trabalhar o aspecto das cidades voltado para o resiliente, a estrutura preparada, né, para essas situações que possivelmente vão aumentar agora as ocorrências. Quando se pensa na regularização, quando se pensa na estrutura da SPU, podemos falar SPU agora, porque o nosso ouvinte já sabe o que é, no sentido de agregar a temática e a discussão dessas possibilidades que eu coloquei. A COP30 estará aqui em 25, né, em Belém. Você não acha que é o momento que a região norte protagonize, inclusive, esse encontro que vai ter uma dimensão global de extrema importância? Você acha que não é uma oportunidade, né,
a região norte está lá preparada para essa discussão? É isso mesmo. A gente chega num momento assim que a gente chega na casa, tá organizando, pensando nos projetos, mas realmente a pauta ambiental não é que tem faltado, mas a gente deveria ter uma preocupação maior. Talvez seja esse modelo desenvolvimentista que a gente tem hoje, né? Acho que o nosso governo é essencialmente desenvolvimentista. E, às vezes, o modelo desenvolvimentista não tem atenção à pauta ambiental como a gente gostaria. Obviamente que é muito mais protetivo do que governos liberais, certo? Mas hoje tem sim, esse debate, por exemplo, dentro dessa movimentação recente da reforma administrativa, foi pegado o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, retirado do Ministério do Meio Ambiente e jogado pelo Congresso Nacional para o Ministério da Gestão para cuidar, certo? E hoje a gente tem, por exemplo, dentro da administração federal, o que fazer com o CAR dentro da pauta ambiental, que isso também tem tudo a ver com relação à gestão de imóveis federais. Hoje, o CAR no Brasil significa muito a ideia de utilizar aquilo ali para legitimar uma posse, uma grilagem, mas não há fiscalização, uma visualização de fato. Então, eu acho que a gente tem que avançar mais na pauta ambiental e pensando exatamente nesse quesito, porque o que aconteceu no Rio Grande do Sul aconteceu no Tocantins, no ano passado, no Rio Papagaio. Mesma situação, talvez mais drástica ainda, foi o subimento do Rio Tocantins e Araguaia. Inclusive em áreas públicas federais, dentro de áreas indígenas, alagamentos ali em territórios da União, em áreas arrecadadas pelo INCRA, inclusive em assentamentos, certo? Então, acho que o governo ainda não está engatinhando, mas precisa dar passos maiores. Estava conversando esses dias com o superintendente do IBAMA, há uma expectativa de vir um grande orçamento para os estados da região amazônica, vindo do Fundo Amazônico, do dinheiro ali da Noruega, Dinamarca, do Fundo Internacional. Então, acho que vai ter alguns avanços, assim, né? A criação do Pré-Fogo, ampliação de áreas, enfim, eu acho que tem. E uma outra preocupação que o governo tem tido é recomposição de força de trabalho técnica para os órgãos ambientais de controle. O IBAMA não está dando conta. Bom, só de ilhas federais nós temos centenas no Tocantins. Eu garanto que uma parte delas estão lotadas de gado. Isso nem é para debater a questão, por exemplo, professor Basoli, que isso é problemático de verdade, que é a utilização da Ilha do Bananal por produção de gado intensiva, inclusive dos povos tradicionais originários, os indígenas, sabe? E como necessita talvez uma conscientização que essa parceria dos indígenas com os produtores de gado ali não está sendo legal, certo? Não está sendo legal. Então, a gente tem que debater sim esse modelo, certo? Passando pelos órgãos ambientais, os órgãos de controle, os órgãos de gestão de terra. Acho que você está certo nisso. Vale a crítica. É uma outra questão. Bom, vamos agora para a capital. Estamos na capital, né? E o que nós temos aí da SPU para a capital, aí dentro do campo da regularização? A gente sabe, é interessante porque quando a gente faz esse debate para fora, né? Então, a gente está em outros estados e até em outros países falando de regularização, as pessoas se espantam, falam, não, mas Palmas, uma cidade planejada, vocês têm problema de regularização? E por incrível que pareça, nós temos um grande problema de regularização. Eu tenho acompanhado agora tanto o estado como a prefeitura se movimentando, né? Aí tem o Capadócia que está em andamento, enfim, tem algumas coisas. Enfim, qual o envolvimento aí da SPU dentro desse processo agora da nossa capital? Eu estava conversando com a prefeita Cíntia esses dias, assim, e ela reclamando, dizendo que a prefeitura municipal não tem a quantidade de áreas necessárias que ela gostaria de ter. E uma parte maior das áreas no município estão sob a administração do Estado. A própria forma de ocupação de Palmas, através da desapropriação forçada, na época, né, sem indenização justa ali, trouxe o governo do Estado do Tocantins como grande acumulador de áreas de Palmas. E a União ficou basicamente sem nada aqui no Estado do Tocantins, em Palmas, né, e a prefeitura ficou com áreas não tão grandes. Tanto é que a UFT, quando foi discutir o hospital universitário, não conseguiu buscar áreas municipais porque as principais áreas estão no Estado, né? Nós mesmos, da Secretaria de Patrimônio da União, nós temos patrimônio de uns 30, 40 milhões de reais aqui em imóveis, mas são imóveis com vocação para ser área pública. Se, por exemplo, de frente do lado da Receita Federal, a gente tem 5 mil metros. De frente ao AB, a gente tem 7 mil metros. Então, a gente tem lá do INCRA mais 5 mil. A gente tem áreas, assim, lotes espalhados, mas com vocação para a administração pública. É até complicado pensar, inclusive, um projeto habitacional ali do lado da Receita Federal. Entre a Receita Federal, Polícia Civil e o IBAMA, sabe?
não teria uma vocação pública, eu acho que o próprio plano diretor não permitiria. Então, dentro da capital, a SPU está um pouco distante por ter poucas áreas mesmo. A grande problemática do lago, por exemplo. Quando foi construído o lago, as áreas marginais ao Rio Tocantins eram da União, mas como o lago subiu, elas ficaram submersas. Então, toda a beira-lago do Tocantins, sabe, do rio aqui, está sob a administração da Invesco, através de um contrato que eu acho complicado, esse contrato da época que foi feito, da administração das ilhas do lago e da beira do lago para a Invesco, sabe? Mas hoje a gente tem uma área da SPU que é o lago, o espelho d'água. Certo? Isso a gente é gestor. Né? E uma grande preocupação que a gente tem conversado com a equipe é o seguinte: por que a gente tem centenas, aliás, a Marinha me falou em torno de 250 flutuantes em todo o rio Tocantins, o lago. Certo? Eles usam a área da União e faz despejo de dejeto, faz um monte de problemática. E nunca pagaram um centavo. Por que a população pobre tem que comprar um lote e você pode construir um flutuante de R$1 milhão, certo? E não pagar nada? Certo? Então, uma coisa que a gente quer fazer é taxar mesmo, via arrecadar dinheiro para a União. Então, o meu projeto, inclusive, é arrecadar R$1 milhão por ano ali, só de taxas ali dos flutuantes e tentar regularizar essa questão dos dejetos. Então, a gente está muito mais no lago do que na cidade. Então, a gente vai fazer o enfrentamento do lago. Outra coisa de enfrentamento que a gente quer fazer no lago, em todo o lago, é a questão dos piers. Né? A gente tem avanços assim, de piers gigantescos, sabe? Com madeira de lei, avançando para dentro do lago, de qualquer forma. Então, é uma coisa que a gente vai bater também. O nosso próximo projeto da SPU é a gestão do lago. Uma questão que eu acho que é primordial, você falou aí na sua conversa, a dificuldade dos prefeitos do entendimento, né, do processo de regularização e tal. E não só os prefeitos, né, a própria administração, seus secretariados e a população de maneira geral. E a gente, aí é uma visão pessoal, pode ser que eu esteja completamente equivocado. Eu não tenho observado movimentação no campo educacional relacionado à regularização, que não precisa, obviamente, quem faz regularização, no seu contexto da complexidade, são pessoas especializadas, inclusive. Agora, qual é o seu entendimento em relação a isso? Eu, particularmente, vejo que se nós tivéssemos uma movimentação maior falando dos direitos, né, facilitaria, inclusive, o trabalho da própria SPU, da própria prefeitura e tal. E aí a gente não vê essas movimentações, até o contrário, você encontra objeções e dificuldades para fazer esse trabalho. E aí eu tenho uma opinião, né, um entendimento de que talvez isso seja proposital. Eu queria ouvir a sua opinião. Eu, particularmente, acho que deveria ter uma movimentação com a própria academia trabalhando mais nessa perspectiva, né, de extensão universitária, tal, que tivesse uma movimentação maior dentro desse campo educacional, falando dos direitos, né, e como fazer a regularização fundiária, uma qualificação dos quadros. Gostaria de ouvir você falar um pouquinho sobre isso. A grande questão hoje dos municípios é essa falta de visão da necessidade de titulação da população. É a população também não vendo grande vantagem nisso a princípio, porque é uma posse e falece, já fica para o filho. Mas, por outro lado, enquanto marco regulatório para o município, isso é importante, até para a questão tributária, a questão de arrecadar dinheiro dos comércios maiores, certo? Os cartórios poderem gerirem. É uma grande vantagem para os municípios ter ali a titulação da sua população, certo? Mas realmente está distante. Outra coisa que eu estou vendo muito distante é a universidade da temática. Eu sou daqui, eu sou filho da UFT, né? Eu nasci em Colinhos, Tocantins, mas eu fiz mestrado aqui, eu sou servidor daqui por muito tempo, eu estou servidor do Ministério da Gestão. E eu sinto também muita falta da universidade na pauta como um todo da RF, sabe? Fazer um grande encontro estadual para discutir, chamar os prefeitos. A FAPTO é um grande instrumento de desenvolvimento social e econômico que tem no Tocantins, sabe? Eu vejo o seu papel importante, professor Basoli, mas aí só como voz única ou de poucos, assim, né? É complicado. Eu tenho uma servidora lá na SPU, que é a Lívia, que foi sua aluna orientando. Ela super empolga com a pauta, né? A gente tem que levar, tem que conversar com os prefeitos e levar a população ao entendimento, mas eu acho que um suporte à universidade ajuda bastante, sabe? Até porque a gente é muito pequeno. Eu estou com 15 servidores, 6 terceirizados. Então, a gente tem um prédio de 300 metros quadrados, 2 veículos, um motorista. Então, a gente é muito pequeno, a gente está tentando fazer. A gente é o órgão federal hoje que tem mais apresentado resultado enquanto titulação IRF e a SPU em todo o Brasil. A gente entregou 2 municípios,
Tocantins hoje. E a gente está titulando 2.000 pessoas. Então, a gente está à frente, inclusive, em matéria de Brasil. Eu acho que um apoio, um suporte da universidade, do instituto, da própria Unitins, seria legal. Como é que o prefeito vai pagar R$1 milhão nesse processo? Certo? E esse prefeito tem boa fé, e se for um prefeito de má fé, que vai trabalhar com uma forma que esse 1 milhão virou 1,5 milhão, e isso vai financiar campanhas deles, tem que pensar nisso. Então, um apoio, um suporte da universidade, isso ficaria muito mais em conta. E seria bom também. Deixa eu te dar um exemplo. A gente está com uma área lá em Porto Nacional. Antigamente, o aeroporto de Palmas não tinha que... O pessoal pegava o voo em Porto. Você pegava o ônibus daqui, ia para Porto, e lá pegava o avião. Era a antiga área do Comar. Então, essa área foi desativada do aeroporto e virou uma área de mais ou menos 900 mil metros quadrados, nem de Porto, sabe? Gigante. E a cidade cresceu ao redor. Certo? E aí, eu assumo a gestão e falo, o que nós vamos fazer com isso aqui? Aí tem que pensar. O que seria o planejamento? Eu estou conversando com o reitor da universidade para a gente tentar usar a universidade para planejar. O que vai ser moradia popular? O que vai ser aqui bairro para administração pública? O que vai ser setor comercial, praças? Pensar uma cidade para o futuro dentro dos próprios livros da academia, sabe? E chamando a universidade para esse desafio. Se topar, a gente fazer um grande bairro planejado, pô, ia ser bacana demais. Né? Porto nunca teve planejamento urbano. É tudo ali um puxadinho, um atrás de puxadinho. E a União, junto com a universidade, apresentar um projeto desse e executar em médio prazo, 4, 5 anos. Isso é um sonho que a gente tem, né? Então, acho que é bem por aí. Felizmente, estamos chegando ao final do programa de hoje. Vou deixar para as suas considerações. Nós, de praxe, pedimos uma indicação cultural final. Nós temos até uma analogia, né, com o nome do programa. O que são cidades de fato? Eu passei o fim de semana no Jalapão. Eu tinha outras vezes a trabalho e eu fui a lazer. Eu estava vendo a galera do turismo, sabe? Eles passam pelo Jalapão, a galera vem do sul, sudeste, tranquila, são bem-vindos Tocantins, trazem economia. E a gente vê ali os quilombos, o quilombo Rio Novo e outros quilombos que ficam só com a poeira ali do turismo. Poeira que levanta e suja as casas deles, mas não traz nada de volta, sabe? Então, para lembrar essa situação de parte da população do Jalapão que vê o turismo, mas não vive dele e sofre com ele, eu queria deixar de recomendação cultural a música do nosso amigo Dorivan, passar ali no Jalapão. Queria agradecer a participação e queria chamar a gente sempre que puder, sabe? Para a gente falar um pouco do que a União está falando, está fazendo e trazer um pouco nesse papel, sabe? Porque a gente é meio esquecido e a gente não quer aparecer por aparecer, a gente quer dizer que a gente quer trazer políticas públicas, né? Trabalhar com Minha Casa Minha Vida, trabalhar com regulação fundiária, trabalhar com comunidades quilombolas, ribeirinhas, projeto Orla, e a gente quer prestar serviços de qualidade para a população, assim como a gente sempre pensou na academia, né? Fui até ser o aluno de mestrado ali, na época do desenvolvimento regional, e é muito bacana, depois você estuda e traz um pouco do que você aprendeu na academia e um pouco que você aprendeu no dia a dia na vida, até que eu sou colinense, sabe, de cidade interior, e sabe o que é o Tocantins, e trazer isso para a administração pública é muito satisfatório, sabe, pessoal? Cidades, de fato, são as cidades que a gente compreende a dinâmica histórica, populacional e desenvolvimento da região, e faz um planejamento para isso e constrói através dessa tradicionalidade, respeitando a população local e pensando a cidade não só dentro dos livros, mas dentro da dinâmica da construção deles, sabe? A cidade, de fato, é entender que as ruas às vezes não têm asfalto, às vezes o problema do saneamento é muito mais visceral do que qualquer outra questão de titulação, certo? Então, é entender que as cidades têm necessidades muito específicas e cada um tem seu jeito. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!